A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe neste dia cada um para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nádia. Nós estamos aqui nesse canal para trazer uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nesse trimestre, no quarto trimestre de 2024, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Então aqui a gente traz algumas informações nesse vídeo para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Eu já aproveito para convidar você, se você está chegando aqui a primeira vez nesse canal, para se inscrever conosco aí no canal do YouTube, para que todas as vezes que sejam lançados os vídeos, você possa ser notificado. E se você puder, baixe aí no seu celular, pelo aplicativo ou pelo site da editora Betel, a revista que nós estamos usando do quarto trimestre de 2024, falando sobre os 10 mandamentos, que foi comentada pelo nosso bispo Samuel Ferreira. Se você puder, baixe aí para que você faça o acompanhamento da aula, faça as suas anotações, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E eu também gostaria de agradecer a empresa Pop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que gentilmente nos cede esse espaço para que nós possamos aqui estar fazendo esse vídeo e gravando essa pré-aula aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você quiser conhecer mais essa empresa, procure nas redes sociais, Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início aqui hoje à nossa pré-aula da lição de número 6, aonde nós vamos falar sobre honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Então nós vamos falar aqui sobre o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então nós vamos já destacar para os irmãos o texto áureo que o nosso bispo Samuel Ferreira colocou nessa lição para nós. Isso se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20, aonde vai dizer: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E a verdade aplicada diz: a obediência aos pais faz parte de um viver correto e agrada ao Senhor. Então a gente entende aqui que a obediência que nós devemos ter a Deus em primeiro lugar, ela também se estende, nós devemos sim obedecer aos nossos pais, porque se nós queremos obedecer a Deus, precisamos obedecer aos nossos pais, que são os representantes de Deus na terra, na nossa família, na nossa vida. Eles que são responsáveis, eles são os sacerdotes, os primeiros sacerdotes da nossa vida são os nossos pais. Então eles são representantes de Deus. Então nós precisamos entender que a obediência aos pais, ela está intimamente ligada à obediência a Deus. Então a gente precisa ter cuidado e procurar obedecer nossos pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Então destaque isso para o seu aluno aí já logo no texto inicial de texto áureo e verdade aplicada. No texto de referência, ele vai trazer Êxodo capítulo 20, verso 12, Marcos capítulo 7, verso 10 e Efésios capítulo 6, verso de 1 ao 3. E eu destaco para os irmãos Efésios capítulo 6, verso de número 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então destaque para o seu aluno que esse mandamento em que nós estamos estudando, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, para aqueles que obedecem a um pai, você recebe uma promessa de Deus de que vá tudo bem na sua vida e você tenha longevidade na terra, longevidade de vida. Então destaque isso para o seu aluno, a importância que
que nós temos de obedecer a Deus, obedecer a nossos pais, porque existe uma promessa de Deus para aqueles que obedecem a pai e mãe. E ele diz que para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, destaque isso aí para o seu aluno, a importância desse mandamento que tem uma promessa, uma recompensa para quem ele é exercido. Então, já destaque isso para o seu aluno. Como introdução, nós vamos ver o seguinte: nossa revista vai dizer que os primeiros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles se relacionavam diretamente a um relacionamento do homem com Deus. E agora ele vai entrar no 5º mandamento, ele já vai começar a relacionar o homem com os seus pais, o homem com o relacionamento do homem com os homens aqui na terra, entre o próximo, um com o outro, né? Um relacionamento humano, né? Então os mandamentos eles se preocuparam em trazer orientações para um relacionamento correto com Deus, e agora ele vai se preocupar em trazer uma orientação para o nosso relacionamento com o nosso próximo, entre os homens, no natural, no físico, entre os seres humanos. E o primeiro mandamento que vai falar sobre esse tipo de relacionamento justamente é quem? O mandamento de honrar pai e mãe. Por quê? Porque esse é o nosso primeiro relacionamento. Todos nós, quando nascemos, a primeira pessoa que com a gente vai se relacionar é justamente com seu pai e com a sua mãe. Então, se vai tratar de relacionamentos humanos, mandamentos agora, então nada mais justo do que primeiramente trate do primeiro relacionamento que nós vamos ter. Porque se você se relaciona bem com seu pai e sua mãe, provavelmente, com certeza, ou praticamente com certeza, você vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas em geral. Isso no nível de amizade, isso no nível de relacionamentos sentimentais, isso com nível de relacionamentos profissionais, isso com nível de relacionamentos que você viva aí conforme for, né? Então, entre irmãos, entre marido e mulher, entre funcionário e patrão, todo tipo de relacionamento pessoal, ele vai espelhar o seu tipo de relacionamento que você tem com seu pai e com sua mãe. Então esse é o primeiro relacionamento que o ser humano tem. Por isso, a gente precisa investir para que a gente, como filhos, cuide bem do relacionamento nosso com nossos pais, para que a gente receba a promessa e para que também a gente fique preparado para nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, já destaque isso aí para o seu aluno. Aí ele vai entrar na lição, capítulo 1 vai dizer a importância da honra no lar, né? Então a gente vai entender que o 5º mandamento trata do princípio de honrar o pai e a mãe. Se a gente for levar, né, na etimologia da palavra, no significado, honrar, a gente vai entender que é dar peso a alguém, dar destaque a alguém que tem uma autoridade acima da nossa. Então você vai honrar alguém que tem mais peso sobre nós. Então nossos pais são o primeiro relacionamento. E a gente precisa entender que foi Deus que estabeleceu isso. Porque quando a gente honra pai e mãe, a estrutura da família é preservada. Então dali para frente a família vai se desenvolvendo. Por isso Deus ele se preocupou em deixar esse mandamento, porque ele entende que o relacionamento ok entre pais e filhos vai trazer uma base sólida para que aquela família se desenvolva e vá formando sociedade, e aquela família vá formando a igreja. Então, quando você tem uma família que os filhos obedecem bem aos pais, provavelmente você vai ter famílias saudáveis na igreja, que vai facilitar para que o plano de Deus, para que o projeto de Deus, para que a palavra de Deus, para que o reino de Deus seja propagado com mais facilidade. Então, já destaque isso aí para o seu aluno. E a gente também destaca que é responsabilidade dos pais, mas também é responsabilidade dos filhos cumprir esse mandamento. Assim,
os pais, eles precisam orientar seus filhos e dar condição, né, dos seus filhos honrá-los, né? Por isso Paulo vai dizer para que os pais não provoquem a ira aos seus filhos. Então, para que essa família, essa estrutura funcione bem, a gente precisa de uma contribuição dos pais, mas precisamos também da responsabilidade dos filhos de entender que é sobre eles a obrigação e a responsabilidade de honrar o pai e a mãe. Aí no tópico 1.1, ele vai falar a família e a sociedade, né? Então a gente vai perceber, como eu já disse, famílias saudáveis vão ter sociedade saudável. E a grande maneira de se desestruturar uma nação, se desestruturar uma sociedade, é justamente atacando as famílias. Então, por isso, hoje em dia as pessoas não estão buscando orientar as crianças a obedecer pai e mãe. Estão tentando montar na mente das crianças uma individualidade, uma independência direcional de doutrina que não existe na Bíblia. Então, hoje em dia, as pessoas estão tentando incultar na cabeça das crianças e do adolescente que ele já tem condição de escolher, que quem sabe é ele, que ele que sabe o melhor. Isso é rebelião, meu irmão. Deus não aprova isso, não. E o que o inimigo tenta fazer? Justamente desestruturar a família, porque ele sabe que a família desestruturada vai influenciar na qualidade das igrejas. Então é por isso que nós vemos muitos pastores tendo dificuldade em dominar, em orientar o rebanho, porque a pessoa chega lá completamente insubmissa e rebelde. Mas por quê? Porque começou em casa, não respeita pai e mãe, o pai manda chegar 10 horas, ele chega meia-noite, o pai diz para não sair, ele sai batendo no peito dizendo que quem sabe é ele, filhos que agridem pai, filhos que não obedecem, que não se sujeitam, são rebeldes, são pessoas insubmissas, que vai dar problema na família, e vai dar problema na igreja, e vai dar problema na sociedade. Então, destaque isso para o seu aluno. Por isso, Deus ele se preocupou em deixar esse mandamento, porque ele sabia sobre a necessidade de ter obediência em casa, para que isso se reflita na família como geral, e isso vá subir nos degraus, e você vai ter família saudável, igreja saudável e sociedade saudável. Então destaque isso para os seus alunos. Então você pode observar uma sociedade conturbada, corrupta, violenta, se você for analisar na raiz, você vai ver as famílias, né, tendo esse tipo de problema já dentro de casa. Então aquela sociedade se corrompe e fica desse jeito. Da mesma forma que se você for ver sociedades boas, sociedade de primeiro mundo, onde as coisas fluem, onde as coisas funcionam normalmente, você vai ver dentro de casa. Eles obedecem a pai e mãe. Começou lá, meu. Então você vai ver sociedade desenvolvida, e eu destaco aqui a sociedade japonesa. Você vai ver que lá, meu irmão, as coisas fluem melhor. Tem problema? Tem, claro que tem. Mas na grande maioria funciona. Você não vê lixo no chão, você vê as pessoas dentro de transportes públicos, né, em que não tem pessoa tomando conta. Os trens lá, os metrôs são automáticos. Eles entram, não destroem as coisas, não suja, não picha, não joga no chão, porque eles obedecem ao pai e mãe, tem esse comportamento em casa. A sociedade é assim. Você anda tranquilo, ele sabe que não pode mexer nas coisas que não são dele, então você tem menos roubo, você tem menos violência, você tem menos sujeira, você tem menos trabalho para as autoridades, e tudo isso reflete numa sociedade melhor. Então você veja como influencia a obediência dentro de casa nas demais relacionamentos que a gente vai ter. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 1.2 ele vai falar: os pais devem receber honra de seus filhos. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são representantes de Deus na família. Dar honra a pai não significa apenas obrigação, mas faz parte da vida de todo filho que entende o valor de um pai. Então você entende aqui o seguinte, que honrar a Deus, honrar o pai e a mãe, é honrar a Deus diretamente, velho. Quando você obedece seu pai e sua mãe, quando você entra e se sujeita a ele,
você está se obedecendo e se sujeitando ao próprio Deus. Pode observar, meu irmão, pode observar. Se você trouxer a sua memória rapidamente aí, você vai lembrar que muitos problemas, muitos acidentes, muitas coisas que você teve na sua infância, adolescência ou juventude, na maioria deles foram em desobediência a pai e mãe. Pode observar. Pessoas que levaram tombos, que fraturaram o braço, que cortaram isso. Geralmente a mãe fala, não corre. Ele corre e cai. Não vai por aí. Ou não sai essa hora. Se você for analisar, tudo tem uma raiz de desobediência. Se você puxar pela memória, é uma coisa interessante. Toda vez que a mãe falava, não faz, e você teimava e fazia, na maioria das vezes dava alguma coisa errada e você tinha problema. Por quê? Consequência da desobediência. Por isso, fala a Bíblia, de que reclama o homem, senão dos seus próprios erros. Se você for botar na ponta do lápis mesmo, a maioria dos problemas que você tem hoje, se você tivesse escutado seu pai e sua mãe, você não teria, não é? Faça uma análise sincera. Se nós formos botar na ponta do lápis, a gente saberia que hoje em dia a gente poderia estar evitando um monte de problema se a gente obedecesse a pai e mãe. Por quê? Porque eles são boca de Deus, eles são autoridade no mundo espiritual, eles são sacerdotes no mundo espiritual na nossa vida. Então, quando o pai te abençoa, tem um peso muito grande. Então, aqui destaque isso para o seu filho. E aqui eu também gostaria de acrescentar o seguinte: você deve honrar seu pai e sua mãe por obediência ao mandamento. Não é se. Honre seu pai se ele for bom, se ele fizer as coisas. Não! Honra teu pai e tua mãe, independente de como eles sejam com você, como eles foram, se erraram, se fizeram alguma coisa errada. O mandamento manda honrar. Eles sempre serão sacerdotes, sempre terão autoridade no mundo espiritual sobre a sua vida, sempre terão autoridade sobre você, por pior que eles forem. Eles são seu pai. E aqui vale um destaque, hein? Vale um destaque para pais biológicos e para pais adotivos. Quem é filho de pai adotado, quem é filho adotado, ou que vive com padrasto, com madrasto, eles são seus pais aí sim, porque eles assumiram a responsabilidade de cuidar de você. Então, você tem que ser submisso a ele. Aqui na lição nós vamos falar isso mais lá no final, mas eu já vou adiantar. O Senhor Jesus foi submisso a Maria e José. José não era pai biológico de Jesus. E Jesus honrou José da mesma forma que ele honrava pai que está no céu. Honrou Maria, que foi uma barriga de aluguel, ali que foi uma pessoa separada para trazer a vida a Jesus, mas que ele sabia que ela era só uma escolhida de Deus. Mas ele honrou ela como mãe, ele chama ela de mãe. Entendeu? Então ele honra José, aprende a sua profissão, e José era seu pai adotivo. Então destaque isso para o seu aluno. Você que é filho de pai adotado, você que é filho adotado, você não pode entrar nessa linha. Você não é meu pai, ele está aí, ele é seu padrasto, ele está cuidando de você, ele é sua madrasta. Você precisa obedecer a ele sim. Não é sua autoridade, não é sua competência querer saber se é certo, se é errado, se foi certo sua mãe ter se separado, se foi certo seu pai ter se separado, quem é essa pessoa. Seu padrasto e sua madrasta têm autoridade espiritual sobre a sua vida, que eles estão cuidando de você e cuidando da sua vida. Então tem que obedecer também. Não se rebele, não seja insubmisso, porque o Senhor Jesus honrou a José, que era seu pai adotivo aqui na terra, que executou a função de pai, e Jesus era submisso a ele também. Então a honra precisa vir aos pais, independente de como eles sejam. Então destaque isso para o seu aluno. E aí nós vamos estar. Tópico 1.3 é o seguinte: bons filhos são sempre presentes. O amor é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que os pais merecem por serem nossos pais. Não existem pais perfeitos, assim como não existem filhos perfeitos que não precisem de ajuste. Claro, seu pai e sua mãe tem coisas que irritam, tem coisas que não funcionam,
Mas no cômputo geral, nós precisamos amá-lo porque a gente vai honrar, respeitar, retribuir. O amor ao pai e à mãe é uma gratidão por aquilo que eles fizeram por você. Quando você nasceu, você era completamente vulnerável, meu. Completamente entregue à própria sorte. Se não tivesse sua mãe e seu pai para te sustentar, para cuidar, para levar você no médico, para te ajudar, você não estaria aí hoje. Então você primeiro tem que ter gratidão, e o coração grato agrada a Deus. A gratidão traz salvação. Então você que não honra pai e mãe, que não cuida, que não ajuda, você está sendo um ingrato. Ingratidão não alcança o reino dos céus. Os ingratos ofendem a Senhor, porque Deus, ele gosta de um coração grato, uma pessoa que retribui, que reconhece aquilo que foi feito por ele. Por isso nós temos que ter gratidão, porque quando a gente entrega a vida a Cristo, nós somos gratos a ele por tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário, meu irmão. Por ele ter se esvaziado da glória, ser descido aos céus, ter vindo a essa terra, ter descido do céu, ter vindo à terra, ter sofrido aquela cruz, ter assumido uma culpa que era nossa. E ele fez tudo isso por amor. Então a gente precisa ter a gratidão de reconhecer isso, tudo que Cristo fez, e por isso nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e obedecemos seus mandamentos e o amamos porque ele nos amou primeiro. A mesma coisa com o pai. Tu ama teu pai, você honra teu pai, você precisa ser grato ao seu pai, porque primeiro ele vos amou. Ah, mas não era bom, não era... Não interessa, mesmo, mas ele te sustentou, ele te trouxe aí com erros, com falhas, porque todos nós somos falhos, mas ele te sustentou, te amou e você sobreviveu a duras causas aí, porque os seus pais te ajudaram. Então é hora de você retribuir. E eu acho interessante porque bons filhos são sempre presentes, e aqui nos dois sentidos da palavra. Presente pelo estar ali quando o pai precisa, e presente por ser um presente. É uma coisa boa que você dá a alguém, você dá o quê? Um presente. Então você que é filho, você é um presente de Deus para seus pais. Então se comporte como tal, meu irmão. Você precisa ser presente aí, ajudar seu pai, sustentar, né? Dar o suporte, a honra. E aí não confunda aqui, destaque isso para o seu aluno, com melosidade, né? Muitas pessoas confundem honrar com esse negócio de ficar agarrando, ficar dando beijo, ficar abraçando, ir para lá e para cá, mas na hora que o pai fica doente, na hora que o pai precisa de um suporte financeiro, alguma coisa, ó, o filho, ó, o que dava abraço, o que beijava, o que fazia, botava no colo, mete o pé, meu irmão. Isso não é honrar. Isso aí é características de afinidade, de temperamento e de personalidade. Tem pessoa que é mais grudada, pega o pai no colo, beija, mas tem outros não, que são mais sisudos, que são mais distantes, né? Que não tem um relacionamento de toque afetivo assim com o pai e com a mãe. Eles são mais distantes, mas quando o pai e a mãe precisam, quando o bicho pega, eles estão lá presentes para levar no hospital, para dar uma comida, para dar um sustento, para ajudar, seja da forma que for, para botar dentro de casa se o pai estiver passando um sufoco dentro da casa. Eu não sei, é uma situação em que você precisa exercer uma presença na prática. Muitos são muito filhinhos, não sei o que, fala muita coisa mansa, mas quando o bicho pega e precisa deles na prática, ele vira as costas. Né? Aí é que a gente tem que ver. A honra faz você deixar a pessoa bem. O objetivo da honra é deixar o pai e a mãe bem. Então você precisa ter esse cuidado. Estar presente, procurar dar o melhor para o seu pai dentro das suas condições e não virar as costas quando ele precisa. Por isso você é um filho que precisa ser presente. O presente de estar ali fisicamente e um presente de agir como tal na vida dos pais. Amém, meu? Então destaque isso para o seu aluno, né? E aqui a gente ainda destaca, né, que os filhos que não honram pai e mãe estão fora da visão bíblica e não alcançarão o reino dos céus, porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele coloca lá no grupo de pessoas que está todo errado do final dos tempos, ele bota lá os ingratos,
os irreconciliáveis, os caluniadores, os que não cumprem com o contrato e os desobedientes de pai e mãe sem afeição natural, né? Então destaque isso para o seu aluno aí. Então quem não honra pai e mãe, que trata mal, que envergonha pai e mãe, eles estão fora do reino de Deus. E ainda cabe aqui, meu, dentro desse top, destaque para o seu aluno. Filhos como presente, filho que honra pai e mãe, são aqueles que não envergonham o pai e a mãe. Destaque isso para o seu aluno aí também. Envergonhar como? Vivendo uma vida dissoluta, prostituta, pecaminosa, que leva você para cadeia, que leva você para passar vergonha no meio da rua, caindo na sarjeta de bêbado, usando droga, fazendo um monte de coisa errada. Você não está honrando pai e mãe. Por quê? Está fazendo eles passar vergonha, meu irmão. Então não adianta você levar florzinha no Natal, levar chocolatezinho na Páscoa e dizer que honra pai e mãe, e quando você vira as costas, você vai pro botequim encher a cara, você vai usar droga, você vai ficar na sarjeta, você vai ficar na prostituição todo errado, fazendo seu pai e sua mãe passar vergonha em todo o bairro, em toda a rua que eles moram. Isso não é honrar pai e mãe. Você causar vergonha também está ferindo o mandamento. Então está na hora de se posicionar. Destaque isso para o seu aluno, entendeu? Então muitas pessoas confundem. Ah não, mas eu abraço, eu ajudo, eu dou o dinheiro. Sim, mas o seu dinheiro vem do mundo do crime, é uma vergonha. Você não está honrando seu pai e sua mãe. Ah, mas eu ajudo. Não, mas você tem que trazer coisas honestas. Você tem que ser todo presente, né? O filho é o presente de Deus para o pai. Você não pode fazer seu pai e sua mãe gemer de vergonha. Então destaque isso para o seu aluno. Entende, meu irmão? Então vamos avançar, mas esse negócio de honrar pai e mãe é muito mais amplo do que a gente percebe, do que muitas pessoas acham. Então destaque isso para o seu aluno aí. A honra está acima de tudo. Capítulo 2. Agora a gente já vai falar sobre a honra em si. A palavra hebraica honra, kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa ou sua autoridade. Honrar pais e mães é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Aí que eu estou te falando. Você que envergonha pai e mãe, você não está honrando, porque eles não vão ter o peso da autoridade. Vão passar vergonha, não vai poder andar de cabeça erguida dentro desse bairro aí que mora dentro da sua rua, porque você é um filho que faz eles passar vergonha. Então destaque isso para o seu aluno aí. Nós como cristãos precisamos honrar nossos pais para que eles possam andar de cabeça erguida e dizer: lá vai meu filho, tem dificuldades, tem defeito, está passando por luta, mas ele me honra, eu não passo vergonha por causa dele. Então destaque isso para o seu aluno aí. A honra é uma atitude do coração, né? Então aqui o nosso comentarista ele vai dizer que os pais eles realizam a tarefa de cuidar de nós, de nos educar, e muitas das vezes pode ter feito com grande habilidade e zelo, mas também podem ter feito com muitos erros. Mas isso vai nos afetar consequentemente. Mas nunca podemos ser profundamente afetados por essas atitudes dos nossos pais. Nosso retorno a eles não pode ser baseado pelo que eles fizeram em nós. Isso que ele está querendo dizer aqui para nós. É uma atitude de coração. A sua gratidão é porque você está vivo aí, seus pais agiram para você chegar aí. Independente deles terem sido muito bons ou muito maus. Independente daquilo que eles fizeram, que nos afetaram por causa dos erros, por causa das coisas que eles cometeram, podem ter nos afetado, tanto positivamente como negativamente. Só que essas atitudes dos nossos pais não são justificativas para que eu possa honrar ou desonrar o meu pai. Por isso eu disse lá, honra teu pai e tua mãe, independente de como eles tiverem sido. Não há uma condicional. Não diz o mandamento, honra se eles tiverem sido bons. Não há. Então é o que o nosso comentarista está falando. A atitude de coração é eu entender que meu pai e minha mãe é representante de Deus e eu sou grato por tudo que eles fizeram, de certo ou de errado, por isso eu estou aqui hoje. Consegui chegar, mas eles criaram. Errado ou certo, você conseguiu sobreviver e chegou aí. Entende? Então é motivo de gratidão. A sua honra ao seu pai tem que partir do seu coração, dos seus sentimentos,
independente de como eles tenham sido. Não dá para justificar diante de Deus, dizer, eu abandonei meu pai porque meu pai fez isso comigo, fez aquilo. Eu abandonei minha mãe porque ela fez aquilo, aquilo outro. Não! A forma que eles nos criaram, seja excelente ou seja péssima, não pode determinar a forma como eu vou me relacionar com eles, porque o mandamento diz para honrar. Então é ponto final. Honra teu pai e tua mãe. Então destaque isso para o seu aluno aí. Nós não podemos escolher nossos pais, nem mudar a atitude que assumimos em relação a eles, dependente definitivamente de nós. Ou seja, a atitude, olha só o texto aqui, embora não possamos escolher nossos pais, nem os mudar, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Ou seja, como eu te falei, nós é que vamos escolher como nós vamos nos relacionar com nossos pais, que tipo de retorno nós vamos dar. E as atitudes deles não podem determinar esse retorno que nós vamos dar, como nós falamos aqui e o nosso comentarista colocou. Então, para a gente fechar, é o seguinte: eles tenham sido bom ou mal, péssimo ou excelente, você precisa ser sempre excelente para cumprir o mandamento que o Pai deixou, que o nosso Senhor Jesus deixou, de honrar pai e mãe. Então, destaque aí para o seu aluno, né? E honrar nossos pais significa fazê-los ficar bem, né? Sendo bons e colaborando com eles e seus esforços para nos ajudar a sermos bem-sucedidos na vida. Porque quando você honra seu pai e sua mãe, quando você faz eles ficarem bem, quando você os ajuda, os sustenta, tem afeto, cuida deles, faz o que precisa ser feito, o que acontece? Nós somos bem-sucedidos na vida também. Então, destaque isso para o seu aluno. 2.2. A honra é a base das boas relações. Então aqui a honra é dar peso a quem tem autoridade, é dar gratidão, é retornar aquele relacionamento que você teve. Então é a base de boas relações. Quando eu honro meu pai e minha mãe, como nós falamos lá no início, a tendência é que eu tenha bons relacionamentos com as outras pessoas. Por isso é o primeiro relacionamento que a gente tem com pai e mãe. Quando você já começa dali, obedecendo, honrando, sendo grato, tendo um bom relacionamento com o pai e com a mãe, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ser um bom amigo, você vai ser um bom irmão, você vai ser um bom marido e uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão. Aonde você estiver em relacionamentos, você vai ter ser bem sucedido, porque a base é o nosso relacionamento com nossos pais. Então destaque isso, aqui é fundamental, é a base de tudo, e você destaque isso para o seu aluno aí, porque é uma escadinha, né? Você se relaciona bem com Deus, você se relaciona bem com seus pais, você vai se relacionar bem com seus amigos, bem com seus irmãos, bem com a sua esposa, bem com seu marido, bem com seu patrão, com seus funcionários, seja qual relacionamento de vida você tiver, é a base, vai sempre ser lá no início, o primeiro relacionamento. Então, por isso aqui fica uma dica para quem está procurando esposo, quem está procurando marido, quem está buscando pessoas para se relacionar, dê uma olhada como é que ele anda com o pai e com a mãe. Dá uma olhadinha como ele vive em casa, como ele se relaciona. Dá uma olhada lá, porque provavelmente a forma que ele lida lá, ele vai espelhar dentro do próximo relacionamento. Então, ali você já vai ter uma base, mais ou menos, de como a pessoa é. Então, destaque isso aí, meu irmão. Tá? Então, já é uma forma de você ter como entender ou escolher seu cônjuge aí, seu amigo. Dá uma olhadinha como ele trata pai e mãe, para ver se você vai estar entrando num bom relacionamento ou não, né? Capítulo 2.3, meu. O peso da honra. Então, obedecer ao pai e mãe é sempre fundamental para atrair bênção. E quando a gente desobedece pai e mãe, a tendência é atrair problemas, maldições. Por isso eu falei lá no início. Dá uma olhadinha, relembra aí na sua caminhada se os grandes problemas que você viveu não começaram
com desobediência a pai e mãe. Destaque isso aí para o seu aluno. O peso da honra. Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se possa cometer. Algumas das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento são reservadas para os filhos que se rebelam contra os pais. Então você vai ver lá, mal filho, reúne a sua congregação, chama os anciãos e apedreja ele. Os filhos eram apedrejados. Se os filhos fossem mal, fizessem mal para os pais, fosse comprovado aquilo ali, mesmo, eles eram apedrejados. Tamanho o problema que era, como eles tratavam seus pais. Claro que isso aí era a cultura deles no Antigo Testamento, assim eles viviam. Mas o apóstolo Paulo agora aqui também, no Novo Testamento, na época da graça, ele vai relacionar os filhos desobedientes com os piores pecadores, mesmo. Você vai ver lá, eu já falei aqui, a carta de 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver lá ele relacionando que nos últimos tempos iam vir pessoas ruins, pessoas que não cumprem contrato, pessoas ingratas, pessoas irreconciliáveis e desobedientes de pai e mãe, pessoas que correm com avidez para o pecado, pessoas que não honram a Deus, pessoas que desobedecem, pessoas que têm prazer no pecado, e ele joga naquele bolo lá os desobedientes de pai e mãe. E você vai ver o fim dessas pessoas, não irão avante, né? Então destaque isso para o seu aluno aí. Capítulo 3, meu irmão. Agora a gente já está finalizando a aula. Nós vamos ver lições relevantes acerca da honra aos pais. Obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. As crianças que honram e respeitam seus pais aprendem com seus ensinos, experiência e maturidade. Olha aqui, isso aqui é um tópico interessante, porque preservar a vida aqui é tanto no sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual mesmo. Você entende que o peso que é obedecer pai e mãe, como eu falei, muitos acidentes a gente tem porque desobedeceu pai e mãe. Muitas pessoas perderam a vida física, literalmente morreu, porque desobedeceram pai e mãe. O pai olhou e disse: não vai nessa festa, não sai nesse carro, não vai. E aqui me lembra um testemunho de uma certa moça, acho que foi nos Estados Unidos, que o pai e a mãe falou para ela não ir, ela teimou e disse que ia. Na hora de sair, ela falou: minha filha, vai com Deus. E a menina disse lá de dentro do carro, o carro estava cheio, e falou: o carro está tão cheio que se Deus quiser vir vai ter que ir na mala. Não deu outra, meu irmão. Quando não amanheceu o dia, chegou a notícia dizendo que aquele carro tinha sofrido um grave acidente e morreu. Todo mundo dentro do carro morreu. E o que aconteceu? A caixa de ovo que estava lá dentro da mala, meu irmão, tinha uma caixa de ovo, aquele engradado de 30 que o ovo fica naquele papelão, estava na mala. O carro se destruiu todo, morreu todo mundo dentro do carro, mas a caixa de ovo ficou intacta, porque aquela menina falou que se Deus quisesse ele tinha que ir na mala, e Jesus foi e honrou e guardou o ovo não quebrou um, mas lá dentro do carro morreu os 5. Por quê? Desobedeceu a pai e mãe e zombou de Deus. Então você preste atenção na sua obediência a pai e mãe, que pode trazer consequências no físico grave, inclusive a morte, consequências emocionais. Quantas pessoas estão sofrendo hoje nas suas emoções porque foram traídos, porque sofreram decepções em relacionamentos que o pai e a mãe falou: não vai, não mete com isso aí, não entra com essa pessoa, não é bom, tô avisando. Por quê? O pai e a mãe já viveu. Quando você chegou no mundo, seu pai e sua mãe já estavam aí há um tempão. Eles têm mais experiência, têm mais maturidade, eles podem não ter mais conhecimento que você, porque você teve acesso, você estudou mais, você tem uma inteligência às vezes maior do que seu pai e sua mãe, mas experiência de vida espiritual, emocional, experiência do dia a dia com Deus e com as coisas, com as pessoas, eles têm muito mais do que você, porque eles já estavam aqui há muito mais tempo. É aquela história, chegou agora e já quer sentar na janela. Então, é o que ele está falando aqui.
os ensinos, as experiências, a maturidade, o seu pai enxerga lá na frente. Ele tem condições de ver que você está indo por caminhos errados, que aquilo ali vai trazer problema. Escuta para que você se previna. Destaque isso para o seu aluno aí, né? Então a gente entende que quando a gente obedece a pai e mãe, a gente preserva a nossa vida. E o nosso comentarista diz: a rebelião e a desobediência por parte dos filhos produzem efeitos desastrosos na família, na sociedade e no país onde essa família, essa sociedade está inserida. Por isso eu disse lá no início, a escadinha, a família, o relacionamento com os pais é o base. Se você não honra lá, se você não vive bem lá, a tendência é você formar famílias ruins, ser ruim na sociedade, dar problema para as autoridades da sociedade civil e você acabar tendo graves problemas na sua vida. Então destaque isso para o seu aluno, né? Então aqui, para a gente entender que para a pessoa ser um cidadão de bem, ficar fora da prisão, ter bom comportamento, ter bons exemplos, não ser promíscuo, não ser usuário de droga, não dar problema, não ser alcoólatra, não ser preso em vício, tudo vai partir de ser um bom filho. Então destaque isso aí para o seu aluno, um filho bom e obediente, né? Não adianta ser filhinho bom que trata bem, que beija, que abraça, mas não obedece. Então obediência é melhor do que ser bom. Primeiro você obedece, primeiro você é justo, para depois você ser bonzinho. Então destaque isso para o seu aluno. Ser bonzinho não é referência para ser bom filho. Ser bom filho é o filho obediente em tudo. Por isso ele falou lá em Colossenses: vós filhos obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso agrada a Deus. Então destaca lá para o seu aluno isso. E aí a gente vai para o tópico 3.2. A autoridade divina é a base de toda autoridade humana. Nós vivemos em um mundo cheio de anarquia e rebelião a nível governamental, eclesiástico e familiar. Vemos o caos e a falta de submissão às autoridades estabelecidas por Deus. Por trás desse caos está a falta de submissão a Deus, que está relacionado com a falta de submissão aos pais. Então, se hoje a gente vive uma sociedade difícil, uma sociedade onde as pessoas são anarquistas, são rebelião, né? Faz com que as pessoas sejam submissas, são rebeldes às autoridades, dá problema, dá trabalho para a polícia, dá trabalho para o juiz, dá trabalho para todas as autoridades, seja a nível de governo, a nível judiciário, a nível eclesiástico, é porque são desobedecentes a Deus e, consequentemente, desobedecentes a pai e mãe. Não tem o princípio da obediência. E da onde vem isso? Do espírito maligno do Satanás, porque dele partiu a rebelião, dele parte a desobediência, dele partiu a mentira. É do diabo que vem esses sentimentos, esses comportamentos. Então tudo tem essa raiz. Então, meu irmão, você precisa se converter, você precisa ter Jesus na sua vida para você se limpar e se tirar da sua vida todo espírito de desobediência, de rebeldia, de insubmissão, porque isso no céu não existe. Então, quem tem esse comportamento, tem um comportamento que só existe no inferno. Então, destaque isso para o seu aluno. Então, a gente precisa ter esse cuidado e ainda dá tempo de se consertar, buscando em Deus a transformação e a restauração da sua vida, né? Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.3, Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. Aqui a gente fecha a lição, como eu falei lá no início. O próprio Deus, quando se esvaziou da sua glória e se fez como filho, como homem nessa terra, a Bíblia diz que ele era sujeito a Maria e José, que eram seus pais aqui na terra. Jesus sabia de onde ele veio, Jesus sabia da sua função, Jesus sabia que ele era 100% Deus, 100% homem, sabia que tinha sua glória no céu, tudo isso ele sabia. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele sabia de onde vinha, sabia o que tinha que fazer, sabia que ele era uma autoridade acima de José e Maria, mas quando ele estava aqui na terra, como homem, se fez como carne, ele se sujeitou
como todas as crianças e todas as pessoas que tinham se sujeitado a seus pais. Tanto é que ele foi submisso, a Bíblia relata, e ele aprendeu a profissão de José. Ele era carpinteiro também, porque assim honrava os filhos naquela época. Eles tinham esse costume de aprender. O filho bom e obediente, ele seguia a profissão do pai, era o costume deles lá. Dificilmente você via um filho ser diferente do que o pai era, porque ele se sujeitava, se submetia. Então Jesus, ele comprova para nós. E por Maria, ele vai mostrar que lá na cruz, ó, lá na cruz, lembra lá do honrar. Olha, o próprio Deus, olha como é que o negócio é sério, meu. O próprio Senhor Jesus, o Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra, acima de todos os nomes, o Deus de eternidade, ele honrou a sua mãe adotiva aqui na terra, a mulher que Deus escolheu para ele nascer, que deu a vida, que ele pôde se gerar ali naquela barriga, naquela mulher, e nasceu ali. Ele honrou ela como mãe na hora da cruz. Ele vai dizer, ele vai se preocupar em honrar, como nós falamos, ficar bem. Então Jesus sabia que uma mulher sem marido, que Maria era viúva, né? E Jesus era seu filho primogênito, era seu primeiro filho. Então é responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe ou do pai que ficaram velhos, que eram viúvos. Então Jesus tem essa preocupação, e na cruz, no momento de maior dor, no momento de maior angústia, no momento da dor física maior, ele vai lá na cruz, ele vai se lembrar da Maria, vai honrar ela e vai dizer para João: João, olha aí, meu discípulo amado, você que andou comigo, se encostava no meu peito, agora eu te dou uma responsabilidade. Cuida da Maria, agora ela vai ser sua mãe e você vai ser o filho dela. E Jesus, ele deixa Maria amparada. Jesus tinha irmão, mesmo. Maria e José tiveram outros filhos, sabe? Mas Jesus era o primogênito e ele cumpriu e honrou o pai e a mãe que Deus colocou aqui na terra para ele, e deixou Maria amparada com João, para que João cuidasse dela, né, e assumisse Maria como mãe. E aí assim João fez, sustentou, cuidou de Maria até o fim dos dias dela. Então destaque isso para os nossos alunos aí, né? Então a gente fecha aqui a lição dizendo que as escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus, e é o certo e é agradável ao Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, se você puder, meu, e não foi ou não está sendo um filho obediente que honra pai e mãe, ainda dá tempo de mudar. Busque no Senhor, busque sabedoria, peça perdão aos seus pais, se reconcilie com eles, independente do que tenha acontecido. A sua responsabilidade e a sua obrigação é honrar seu pai e sua mãe, para que você tenha as bênçãos sobre a sua vida, para que você seja um espelho para seus filhos, né, que estão vendo o jeito que você trata os avós dele. Eles estão gravando e vão tratar você da mesma maneira. Então destaque isso para o seu aluno aí, amém? Glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, você tenha uma aula abençoada, junte os seus conhecimentos, faça como uma oração, peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar, e você vai dar uma aula excelente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus.